Fala galera, sejam bem-vindos ao Luta News. Hoje vamos falar sobre Ankalaev indica que usará wrestling por 25 minutos contra Poatan, Dustin Poirier reage à mudança de Ilia Topuria para os leves, Joe Rogan propõe solução simples para evitar dedadas nos olhos no UFC, Demetrious Johnson acredita que Henry Cejudo deveria se aposentar após o UFC Seattle. E para finalizar, Dana White confirma interesse em contratar Aaron Pico e diz: "Nós o amamos". Então já deixa seu like, ativa o sininho e se inscreva no canal. E bora de notícia. No último domingo, Alex Poatan Pereira surpreendeu os fãs ao divulgar um treino inusitado ao lado de Glover Teixeira. Na neve, o campeão meio pesado do UFC trabalhou sua defesa de queda sob a orientação de seu mentor. O que para muitos parecia apenas uma brincadeira, pode, na verdade, ter revelado uma estratégia crucial para o duelo principal do UFC 313, no dia 8 de março, em Las Vegas. Isso porque Magomed Ankalaev, desafiante ao cinturão, reagiu ao vídeo e indicou que pretende utilizar o wrestling constantemente durante a luta. A declaração representa uma mudança drástica de postura, já que, anteriormente, o russo havia garantido que não usaria seu jogo de quedas contra Poatan, prometendo vencê-lo na trocação. No entanto, com a aproximação do combate, Ankalaev parece ter repensado sua estratégia e sugeriu que pode manter a luta agarrada por 25 minutos, caso necessário. "Eu espero que você esteja pronto para fazer wrestling durante 25 minutos", escreveu o russo em sua conta nu, em resposta ao vídeo de Poatan e Glover. Apesar da insinuação de Ankalaev, Poatan segue confiante em sua defesa de quedas. O brasileiro já declarou que tem evoluído significativamente no grappling e que, se for preciso, está preparado para se testar na luta agarrada. Por outro lado, enquanto Alex aprimora seu jogo no chão, Ankalaev tem investido pesado na trocação. Para a reta final de seu camp, o russo convidou o compatriota Alexander Volkov, peso pesado do UFC e especialista em kickboxing, para ajudá-lo a tafiar seu striking. O aguardado confronto entre Poatan e Ankalaev promete um verdadeiro duelo de estilos, com o brasileiro apostando na trocação afiada e o russo podendo recorrer ao wrestling como sua principal arma. Quem levará melhor no UFC 313? Deixem nos comentários. Agora vamos mudar de categoria e ver o que Dustin Poirier acha da subida de Ilia Topuria para a categoria de cima. O CEO do UFC, Dana White, anunciou na última quarta-feira que Topuria está subindo para os 70 quilos, deixando o cinturão dos penas livre para Alexander Volkanovski e Diego Lopes disputarem no UFC 314 em abril. Durante um evento da Galaxy Experience Space em Nova York, Poirier foi questionado sobre a escolha de Topuria e não poupou elogios. "Acho que é respeitável, é uma atitude honrosa deixar o cinturão vago, sem travar a divisão, onde vários caras trabalharam duro para chegar à disputa de título. Ele está fazendo isso do jeito certo?" O ex-campeão interino dos leves admitiu que nunca viu Ilia pessoalmente, mas ouviu falar que o hispano-georgiano é naturalmente pesado. "Nunca o vi pessoalmente, mas todo mundo diz que ele é grande, que anda pesado. Se ele consegue bater 66 quilos, não sei o quão grande ele realmente é, porque alguns pesos leves são enormes." Desde o anúncio da mudança, há um debate sobre se Topuria deve receber uma luta imediata contra Makhachev ou se ele deveria enfrentar outro nome forte da divisão antes de disputar o cinturão. A equipe de Makhachev acredita que Topuria deveria provar seu valor enfrentando nomes como Poirier ou Charles Oliveira antes de disputar o título. No entanto, muitos fãs especulam que a mudança para os leves já veio com algum tipo de garantia de que Topuria terá a chance pelo cinturão. Se dependesse de Dustin Poirier, Topuria não precisaria de uma luta eliminatória. É difícil dizer, especialmente com tantos contenders e com a forma como a divisão dos leves tem sido nos últimos anos. Mas com um cara como ele, que deixou o cinturão e subiu de categoria, depois de finalizar Max Holloway do jeito que fez, eu daria a ele uma chance pelo título imediatamente. Vocês acham que Ilia Topuria merece disputar o título direto contra Islam Makhachev ou precisa provar seu valor antes? E que legal a atitude de Dustin Poirier, ele poderia tentar desafiar o campeão, mas com muita humildade reconhecer que Topuria deveria ir direto para o title shot. Agora mudando um pouco o foco, vamos ver a ideia que Joe Rogan deu para tentar evitar o problema com as dedadas nos olhos, bora ver. O UFC implementou novas luvas no ano passado, mas os problemas com dedadas nos olhos continuaram gerando reclamações dos lutadores. Com isso, o modelo foi oficialmente descartado antes do UFC Vegas 102, realizado em 15 de fevereiro. Desde o início, Joe Rogan nunca acreditou que a mudança das luvas resolveria o problema e insiste que existe uma solução simples para reduzir o número de lutas afetadas por esse tipo de incidente, e disse: "Eu continuo dizendo isso, mas acho que deveriam cobrir as pontas dos dedos."
afirmou Rogan em seu podcast. O comentarista acredita que a melhor forma de minimizar os eye pokes é modificar as luvas para que as pontas dos dedos fiquem cobertas, sem comprometer o desempenho dos lutadores. Você tem que cobrir os dedos. Não há razão para não cobrir as pontas como uma luva de boxe ruim. Basta ter um pedaço de couro cobrindo a ponta dos dedos. Isso não vai atrapalhar o grappling, nem mudar a trocação, não vai mudar nada. A principal vantagem, segundo Rogan, é que se um lutador for atingido no olho, ele levará um impacto mais ameno, ao invés de um dedo penetrando diretamente no globo ocular. Com isso, pelo menos se você levar uma dedada no olho, será algo mais rombudo, e não algo que entra no seu olho. Cubram todos os dedos e coloquem uma borda de espuma macia sobre eles. Assim, mesmo que um dedo acerte o olho, você não terá algo pontiagudo penetrando fundo no seu olho, como acontece agora. Hoje, os caras estão levando unhas na cara, finalizou Joe Rogan. O UFC deveria adotar essa ideia para acabar com os eye pokes? Deixem nos comentários. Ainda se mantendo no assunto, vamos ver o conselho que o ex-campeão do UFC disse sobre Cerrudo. Vamos ver. Se dependesse de Demetrius Johnson, a luta contra Song Yadong no UFC Seattle teria sido a última da carreira de Henry Cerrudo. Johnson, que já enfrentou Cerrudo 2 vezes e hoje é amigo do ex-campeão, comentou sobre o desfecho da luta principal do último sábado, onde Cerrudo perdeu por decisão técnica após sofrer uma dedada acidental no olho no 3º round. Sem condições de enxergar claramente no 4º assalto, o árbitro Jason Herzog interrompeu a luta e a vitória foi concedida a Yadong por decisão dos juízes. Após o evento, Johnson analisou a situação e disse em seu canal no YouTube que gostaria de ver Cerrudo pendurar as luvas. Eu gostaria de vê-lo se aposentar. Ele tem um ótimo podcast com Kamaru Usman, tem 2 filhos lindos, uma esposa maravilhosa, negócios. Não há razão para ele continuar lutando e arriscando sua saúde. Henry Cerrudo havia se aposentado em maio de 2020, após vencer Dominick Cruz no UFC 249 e defender o cinturão peso galo. No entanto, sua popularidade estava em ascensão, o que fez sua saída do esporte ser surpreendente. O UFC rapidamente seguiu em frente, organizando uma disputa de cinturão vago entre Petr Yan e José Aldo no UFC 251. Em 2023, Cerrudo decidiu retornar ao octógono para desafiar o então campeão Aljamain Sterling pelo cinturão peso galo no UFC 288, mas perdeu por decisão. Depois disso, sofreu mais 2 derrotas consecutivas para Merab Dvalishvili e agora para Song Yadong. Para Johnson, Cerrudo já fez história no MMA e não precisa continuar lutando para provar seu valor. Ele já me venceu, foi campeão dos moscas, defendeu o cinturão, foi campeão dos galos, defendeu o cinturão. Isso é mais do que metade dos lutadores do UFC jamais vai conseguir. O ex-campeão dos moscas também destacou os riscos que Cerrudo está enfrentando ao continuar no esporte. Sim, eu sei que o dinheiro é bom, é fácil treinar 8 semanas e lutar, mas o cara quase ficou cego. Com uma carreira repleta de conquistas, será que Cerrudo ouvirá o conselho de Johnson e se aposentará de vez? E vocês o que acham? Deixem nos comentários. Agora, para finalizar, Dana White confirma interesse em contratar Aaron Pico e diz: "Nós o amamos." O lutador de 28 anos foi membro do Bellator por mais de uma década, e durante esse tempo foi considerado um dos maiores prospectos do MMA. Com um estilo agressivo e mãos pesadas, Aaron Pico se consolidou como um dos lutadores mais empolgantes do planeta. O peso-pena venceu 9 de suas últimas 10 lutas, sendo a mais recente um nocaute sobre Henry Corrales em fevereiro. Após essa vitória, Pico foi cotado para enfrentar Patrício Pitbull pelo título do Bellator, mas o combate nunca se concretizou. Depois de meses de inatividade, Pitbull solicitou sua liberação do PFL e assinou com o UFC no início deste mês. Agora, Aaron Pico pode estar seguindo o mesmo caminho. Recentemente, Pico revelou que é um agente livre restrito, o que significa que o PFL pode igualar qualquer oferta que ele receba. No entanto, o lutador já deixou claro que não pretende lutar pela organização. Durante a coletiva de imprensa pós-evento do UFC Seattle, Dana White foi questionado sobre o interesse em contratar o ex-lutador do Bellator. O presidente do UFC não escondeu sua empolgação com a possibilidade de contar com Aaron Pico no plantel da organização. Você sabe, eu estava dizendo, Sean Shelby ama o Jan Silva, e esse cara ama Aaron Pico. Quando esses caras amam tanto um lutador assim, coisas boas provavelmente vão acontecer, declarou Dana White. Se Pico assinar com o UFC, ele se juntará a uma lista crescente de ex-lutadores do PFL que migraram para o octógono de Dana White. Além de Patrício Pitbull, nomes como Kayla Harrison e Austin Vanderford também deixaram a organização rival para integrar o plantel do UFC. Com o interesse explícito de Dana White, resta saber se o PFL tentará manter Aaron Pico ou se o UFC será o próximo destino do lutador de 28 anos. Será que veremos Pico brilhando no octógono mais famoso do mundo em breve? Vamos aguardar.
Então por hoje é isso, galera. Muito obrigado por assistirem, deixem seu like e se inscreva no canal Luta News. Até mais!